Boa tarde a todos e todas que nos ouvem aqui pelo Zoom e também nos acompanham pelo YouTube. Prazer em conhecê-los. Eu sou o professor Silvio Gelo Júnior, da Universidade do Estado de Minas Gerais, do curso de graduação na Unidade de Passos, e também professor do programa de pós-graduação em Direito da Faculdade de Direito de Franca. Aqui, né, eu estou acompanhado pelo professor Pablo Coelho, da Universidade do Estado de Minas Gerais, e professor do curso de Direito e diretor da unidade de Araguari, Universidade do Estado. Prazer em tê-los aqui. Acredito que receberemos aí ao professor Rui Zeferino e a professora Isabela Moreira Domingos, mas que, para que nós não atrasemos o andamento dos trabalhos, preferimos, então, começar já o evento. Professor Pablo, por favor, se apresente. Prazer em vê-lo, meu amigo. Boa tarde a todos. Prazer é meu, professor Cildo, um amigo, né, de longa data. Sou professor da Universidade do Estado de Minas Gerais, como o professor Cildo colocou, da unidade de Araguari. Também estou na direção da unidade. Sou professor do curso de Direito, desde 2018, lá na unidade de Frutal e depois para Araguari. E também sou professor aqui em Uberlândia, né, que eu moro em Uberlândia, da Universidade Presidente Antônio Carlos, né, uma universidade particular. É um prazer muito grande, né, estar aqui com o professor Cildo e com os demais, participando, né, do 6º Seminário Internacional de Direito Atual, com parceria do Iberujúri e da USP de Ribeirão, e no painel, né, Tecnologia, Impacto Social e Blockchain. É um prazer muito grande e espero que seja uma tarde aí de muito conhecimento, né, e de muita troca, né, de conhecimento para todos nós. Obrigado. Apenas lembrando, gostaria de agradecer muito ao professor Fábio da Silva Veiga, que nos convidou, né, para compor essa banca, e a professora Maria Emília, da Universidade de São Paulo, o professor Fábio Veiga, do Iberojur, da Universidade Lusófona, do Porto, e também ao professor Luiz Henrique Sormani Barbugiani. Agradecemos muito ao convite e esperamos estar aqui à altura que esse posicionamento nos impõe. Então, dando andamento, eu gostaria de Francis Milton, a Josélia e a Cláudia, é isso? Isso. Francis Milton não irá participar, mas Não. então, Eu e Josélia. perfeito. Deixa eu só localizar aqui. Eu fui para não cometer uma gafe de faltar com o nome dos professores, acabei voltando o texto aqui. Mas então, a Josélia Moreira de Queiroga Maria e a Cláudia Mesquita Cavalcante, da Faculdade CERS, vão então discorrer primeiramente sobre o tema blockchain, a tecnologia das bitcoins, os seus desafios regulatórios, e posteriormente também fará uma apresentação do tema compliance, os benefícios da implementação no setor público brasileiro. Bom, eu só peço a todos os participantes que respeitem o tempo de 10 minutos, porque nós temos vários participantes e então a gente não consegue nem auxiliá-los ali com comentário ou com uma ajuda que pode lhe ser úteis, tá? Então, fique à vontade, pode usar o tempo aí, né, de 10 minutos aí, então, para cada apresentação, tá bom? Tá bom. Vamos começar, né? Sim, fica à vontade. Boa tarde a todos. Meu nome é Cláudia. Eu vou apresentar o nosso trabalho junto com Josélia. O título do nosso trabalho é Blockchain, a tecnologia dos bitcoins e os seus desafios regulatórios. Então, blockchain é uma tecnologia de registro distribuído, né, que permite o armazenamento seguro e imutável de informações em uma rede descentralizada,
né? Ela foi criada originalmente para viabilizar o uso dos bitcoins, mas hoje ela já é utilizada em diversas outras áreas, né? A principal característica do blockchain é que ela permite a criação de um registro de transações que não pode ser alterado, né? Acaba que o torna extremamente seguro e confiável, né? E cada transação ela é validada por uma rede de computadores que trabalham de forma independente, né? E que impede a possibilidade de fraudes ou manipulações. No entanto, a blockchain ela apresenta alguns desafios regulatórios relacionados à privacidade, à segurança, lavagem de dinheiro e adoção em massa, né? Então, diante disso, surge o seguinte problema de pesquisa, né? Até que ponto a tecnologia blockchain implica um desafio regulatório capaz de assegurar o uso pleno das criptomoedas. Então, o desenvolvimento e o uso da blockchain e das criptomoedas, elas enfrentam alguns desafios tecnológicos que precisam ser abordados de forma adequada para garantir o uso pleno e seguro dessa tecnologia. E são eles, né? Primeiro, a escalabilidade, né? Que determina a quantidade de transações que a rede pode processar por segundo, né? Que atualmente esse número é limitado, que representa um grande problema para as aplicações que demandam uma grande quantidade de transações, né? Como por exemplo, no caso de sistemas financeiros e logística. Portanto, deve haver melhorias de forma a permitir que a rede ela possa processar um maior número, cada vez maior, de transações simultaneamente, né, sem comprometer a segurança e a integridade das informações registradas. Outro desafio seria a interoperabilidade, né, que se refere à capacidade das diferentes blockchains elas se comunicarem entre si e transferirem dados, né, entre si. Então, isso é essencial para que as diferentes redes elas possam funcionar de forma integrada, sem prejudicar a segurança e a integridade dos dados registrados em cada uma delas, né? Então, para isso, é necessário desenvolver padrões de interoperabilidade que sirva como base para o uso efetivo da tecnologia blockchain. Outro desafio está relacionado à privacidade, né? A privacidade ela é uma questão crucial para a tecnologia blockchain, né? Uma das principais características do blockchain é justamente a sua natureza pública, né? Que significa que todas as transações e informações elas registradas na rede elas são visíveis a todos os usuários. Então, essa transparência ela pode tornar difícil proteger informações privadas, né? Como dados pessoais ou transações financeiras sensíveis. Outro desafio está relacionado à segurança, né? A segurança da rede ela é mantida por meio de criptografia, algoritmos de consenso e outras técnicas avançadas, né? No entanto, existem vulnerabilidades que podem ser atacadas, né? Exploradas até por alguns atacantes mal intencionados. E para garantir essa segurança da rede, é fundamental que sejam adotadas algumas técnicas de segurança e monitoramento, como, por exemplo, a implementação de mecanismos de consenso avançados, a adoção de medidas de segurança robustas e a criação de mecanismos de monitoramento em tempo real. E, por último, um desafio seria a adoção em massa, né? Que a tecnologia blockchain ela tem um potencial de revolucionar muitas indústrias, desde finanças até logística, e a adoção em massa ela é crucial para alcançar todo o seu potencial. No entanto, essa adoção em massa ela ainda é limitada por algumas razões, né? Tipo a falta de regulamentação clara, né? Muitos governos ainda estão tentando entender como regulamentar a tecnologia blockchain, né? E isso impede a adoção em massa em algumas indústrias. É a falta de diretrizes claras, né? Que pode levar a incertezas, né? Sobre questões legais e regulatórias, né? O que pode também desencorajar algumas empresas a adotar essa tecnologia e também a barreira de entrada tecnológica, né? Que pode também impedir essa adoção em massa da tecnologia em muitas indústrias. Agora eu vou passar para a Josélia dar continuidade. Josélia, você está sem o áudio. Agora consegue me ouvir? Sim. Perdão. Eu me chamo Josélia Queiroga, vou dar continuidade falando um pouco dos desafios normativos. Em relação aos desafios normativos, as transações em blockchain, elas geralmente são descentralizadas e elas operam sem a necessidade de intermediários. Então, com isso, os governos eles têm uma dificuldade, né, em entender como tributar essas transações e como garantir que essas transações tributáveis elas sejam devidamente relatadas. Ou seja, além dos desafios tecnológicos, existem também os desafios normativos que são importantes e que precisam ser superados para garantir o uso efetivo da tecnologia blockchain. Então, atualmente, alguns dos maiores desafios incluem regulamentação, a questão tributária, a propriedade intelectual, a conformidade com a Lei de Proteção de Dados, além de questões de segurança cibernética.
Então, nós sabemos que a regulamentação ela é fundamental para o desenvolvimento da tecnologia, pois os regulamentos claros, eles podem fornecer orientações, como, por exemplo, as empresas devem lidar com questões de privacidade, de segurança e proteção de dados, e também como elas podem fornecer segurança jurídica para que os investidores e as empresas que desejam utilizar, elas possam fazer uso dessa tecnologia. Então, em relação, por exemplo, à tributação, o maior desafio para as autoridades fiscais consiste no rastreamento de transações, na cobrança de impostos, e isso se dá ao fato de que as transações com o uso da tecnologia blockchain, elas não são vinculadas a uma jurisdição específica, e isso pode acabar dificultando o cumprimento das obrigações fiscais. Quanto, por exemplo, à propriedade intelectual. Nós sabemos que a propriedade intelectual ela é um assunto de grande importância na era digital, como a tecnologia, ela permite que as informações sejam copiadas e distribuídas facilmente. E possivelmente, e é bem possível que essas empresas e indivíduos, eles tenham essa dificuldade de proteger seus ativos que são intangíveis, como, por exemplo, patentes, marcas, direitos autorais. Em relação a conformidades com as leis de proteção de dados, essa tecnologia tem um grande potencial para melhorar a eficiência e a transparência em muitas áreas, mas acontece que a natureza imutável e transparente, ela pode gerar alguns problemas de conformidade, por exemplo, com a Lei de Proteção de Dados. E isso é importante porque assegurar os dados pessoais e as informações sensíveis, que elas sejam tratadas de forma adequada, né, e protegidas por meios de medida de segurança que sejam apropriadas. Quanto à segurança cibernética, atualmente a segurança cibernética é um dos desafios mais importantes da tecnologia blockchain, porque ela possui uma natureza, como eu já falei anteriormente, né, descentralizada de rede. Isso significa que há uma autoridade, que não há, na verdade, uma autoridade central que é responsável por essa segurança, o que torna essa rede, ela, como Cláudia falou, vulnerável a ataques de hackers ou outro tipo de ataques até maliciosos. E, por fim, a blockchain, ela é uma segurança inovadora, que trouxe segurança, confiança para a internet. Então, ela não é criada apenas para o Bitcoin, mas ela pode ser aplicada em diversas outras áreas, como saúde, finanças, governo, entre outras, e ela tem um potencial de revolucionar a forma como as transações elas são feitas e pode trazer benefícios significativos para a sociedade. Então, esta pesquisa, ela constatou que a blockchain ela implica em um desafio regulatório, né, capaz de assegurar o uso pleno das criptomoedas e ainda que se trate de algo, ainda que não se trate de algo simples, porque a consolidação da tecnologia blockchain, ela é um passo importante para tornar as criptomoedas ainda mais acessíveis como uma forma de pagamento e também de investimento. Muito bem. Olha só, eu acho importante, né, ao final, eu, professor Pablo, né, às vezes falar de um artigo e de outro, né, esse do blockchain, eu gostaria de comentar e sugerir algumas a gente recebe um resumo, né, então eu não sei se a pesquisa ainda é embrionária, se vocês já desenvolvem, mas eu queria colaborar com como uma bibliografia e assim por diante. Eu vou, inclusive, colocar no chat o meu e-mail, o e-mail do professor Pablo, do nosso centro de desenvolvimento, né, nosso centro interdisciplinar de estudos de direito e inovação, né, o CEIND, que a gente mantém já há alguns anos, né, é um curso bem, um grupo de estudos certificado pelo CNPq e que ele desenvolve e produz pelo menos um livro por ano. Então, é bem interessante. Se vocês quiserem participar, é um prazer. Então, eu vou colocar, ao final a gente faz algum comentário, tá bom? Mas, então, acredito que possam conseguir, aliás, prosseguir na próxima apresentação, visto que vocês têm dois trabalhos, né? É isso, tá. Pronto, o Perfeito. próximo, professor, ele trata-se do compliance, dos benefícios da implantação no setor público brasileiro, né? Então, a gente Eu sabe, estou voltando aqui o tempo, tá? Só para vocês terem o tempo aí, que senão é, não ficarem prejudicados, tá bom? Fica à vontade, tá desculpa. ótimo, obrigada.
o compliance, os benefícios da implantação no setor público brasileiro, né? Então, o setor público, ele desempenha um papel central na vida em sociedade, pois ele é responsável por oferecer serviços essenciais, administrar recursos públicos e tomar decisões que afetam diretamente a qualidade de vida das pessoas. Então, dessa forma, a gestão pública eficaz, ela é de grande importância para a população e para o próprio funcionamento do Estado, né? Então, dessa forma, o compliance, que se refere ao cumprimento rigoroso das leis e normas e regulamentos, tornou-se uma prática fundamental, né, para garantir a integridade, a transparência e a eficiência das atividades governamentais. Então, diante disso, surgiu o seguinte problema de pesquisa, né? Até que ponto os benefícios da implantação do compliance são importantes para o seu efetivo uso pela perspectiva da qualificação das atividades estatais, né? Isso no setor público brasileiro, né? Então, primeiramente, serão feitas algumas abordagens sobre o compliance, né, que, como foi dito anteriormente, se refere ao cumprimento estrito de leis, regulamentos e normas. E é de grande importância por algumas razões, né? Primeiro, ela é essencial para garantir que as organizações elas operem dentro de limites legais e regulatórios que regem suas atividades, né? Isso ajuda a prevenir violações legais que poderiam resultar em multas, né, substanciais em litígios e também danos à reputação da organização, né? Ela é fundamental também, o compliance, para manter relacionamentos sólidos com investidores, clientes e fornecedores, e também desempenha um papel crucial na prevenção de atividades ilegais, como corrupção, lavagem de dinheiro e suborno, né? Então, a implementação de controles rigorosos, procedimentos de prestação de contas, monitoramento constante, ajuda a identificar e evitar práticas incorretas, né? Que aí, nesse caso, protegendo os recursos e a reputação da própria organização. E é fundamental também o compliance para a gestão de riscos, né? Ao identificar riscos potenciais e implementar medidas para mitigá-los, as organizações elas podem reduzir, né, a probabilidade de eventos adversos, né, que poderiam prejudicar os seus objetivos e suas operações. O compliance público, né? O compliance público ele é uma prática crucial no âmbito governamental que visa garantir que as instituições públicas elas estejam em conformidade com as leis, regulamentos e normas aplicáveis, né? E tem três características principais, que são conformidade legal e regulatória, né? Ou seja, a garantia que as ações do governo elas estejam em conformidade com as normas legais e éticas aplicáveis, bem como o cumprimento das obrigações regulatórias, né, específicas de cada área de atuação do governo. Outra característica é a transparência e prestação de contas, que significa que as atividades, decisões e gastos públicos eles são claramente comunicados ao público e às partes interessadas, né? Inclui também procedimentos de prestação de contas para garantir que as autoridades públicas elas sejam responsáveis pelos seus atos, né, por suas ações e que os cidadãos eles tenham acesso às informações mais relevantes. E, por último, o controle interno e monitoramento, né? A característica do compliance essa característica requer a implementação de controles internos, né, capazes, eficazes e sistemas de monitoramento para garantir que as políticas e processos governamentais estejam sendo seguidos adequadamente, né? Então, a implementação de controles internos e eficazes e sistema de monitoramento constante, eles fortalecem a integridade e a eficiência do governo, né? O que acaba promovendo a confiança dos cidadãos nas instituições governamentais. Então, portanto, esses elementos, eles devem ser prioridade na busca por uma administração pública ética e eficaz. Josélia, pode dar continuidade. Então, eu vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre os benefícios do compliance no setor público. Então, o compliance ele traz vários benefícios no setor público, seja a promoção da transparência, a redução de riscos legais, prevenção da corrupção, eficiência operacional, melhoria na imagem institucional. Então, o que seria essa promoção da transparência? A promoção da transparência ela desempenha um papel fundamental no uso efetivo do compliance público, porque o compliance no contexto governamental ele desenvolve a adesão rigorosa de leis, regulamentos, normas que regem as atividades do governo. Na realidade, ela é uma das principais implicações de conformidade e criação de um ambiente transparente em que as ações do governo elas sejam claramente visíveis, compreensíveis a todos os cidadãos. E o que seria a redução de riscos legais?
Na verdade, é um compromisso rigoroso das leis, regulamentos que regem todas as atividades regulamentais, governamentais. Ela desempenha também um papel fundamental na minimização de ameaças legais que elas podem afetar adversamente o governo. Então, o não cumprimento dessas normas, elas podem resultar em implicações legais sérias, incluindo, por exemplo, processos judiciais, multas, danos e também a reputação do governo. Em relação à prevenção da corrupção, o compliance público ele estabelece um conjunto claro de regras, regulamentos em que todos os funcionários governamentais eles devem seguir. Essas normas eles são como um guia, né, para a conduta ética, legal, e torna aquelas expectativas claras para todas aquelas pessoas que estão envolvidas naquele setor público. E isso cria um ambiente onde a corrupção ela é menos provável de prosperar, pois os funcionários eles estão cientes de todas as consequências legais e éticas daquelas suas ações. Em relação à eficiência operacional, o compliance público ele estabelece um conjunto de diretrizes claras, né, para aquelas atividades governamentais e que, ao seguir aquelas diretrizes, as agências governamentais elas podem garantir que aquelas operações elas sejam em conformidade com aquelas leis e regulamentos aplicáveis. Isso cria o quê? Uma base sólida para aquela prestação de serviços eficazes, pois aquelas operações elas são executadas de acordo com padrões que são estabelecidos. E, somado a isso, a busca contínua por melhores práticas e padronizações de processos que podem resultar em uma alocação mais eficiente de recursos governamentais. Então, o que seria a melhoria na imagem institucional? Seria uma promoção, por exemplo, de uma cultura de compliance e ética no governo, que ela vai enviar um sinal forte para aqueles investidores, tanto nacionais quanto internacionais. Isso vai criar o quê? Um ambiente de negócios que torna mais estável, mais confiável, e isso pode atrair investidores diretos, estimular crescimento econômico, inclusive, dentro daquela estrutura governamental. E, por fim, o setor público, ele desempenha uma função de extrema importância na sociedade, uma vez que ele é responsável por promover serviços essenciais, administrar recursos públicos, tomar decisões que afetam diretamente a vida dos cidadãos. E, nesse contexto, a eficácia da gestão pública é uma prioridade, tanto para a população quanto para o próprio funcionamento do Estado. E, portanto, os benefícios da implantação do compliance no setor público brasileiro são cruciais para a melhoria nas atividades estatais, porque ao promover a transparência, prevenir a corrupção, melhorar a eficiência operacional, o compliance desempenha um papel vital na qualificação das atividades governamentais. No entanto, para que haja sucesso nessa implementação, também depende do compromisso constante com a ética e com a conformidade por parte das autoridades e da sociedade como um todo. E aqui a gente finaliza, professor, a nossa participação. Muito bem, muito bem. Obrigado pelo aí, cumprimento do tempo. Eu sei que é um pouco corrido, né? A gente vê vocês sofrendo aí no falar, não querer, mas desculpa, mas são as regras, não temos o que fazer, tá? Me perdoe. Opa. Então, dando prosseguimento, acredito que esteja aqui, né, o Juan Francisco Rodrigues Gamarra, Universidade de Granada. Juan? Bom, creio que então deve retornar. Seguindo então a ordem, a Cláudia está aí, Ana Cláudia? Ana Midori, Heloísa Dalmora Rodrigues. Perfeito. Boa tarde, Ana. Ana Midori Tanaka, Heloísa Delmora Rodrigues e Juliana Kyozen Nakayama, da Universidade Estadual de Londrina, né? Elas irão apresentar o tema citação eletrônica, uma análise de desdobramentos do uso da tecnologia na notificação judicial. Tá? Esses que eu acabei pulando aqui, porventura, por favor, a gente dará oportunidade ao final, tá bom? Tens a palavra, então, Ana, seja bem-vinda, tá?
Você vai irá apresentar sozinha? Não, eu vou apresentar com a Heloísa. Ela vai estar aqui também. Tá Oi, bom? boa tarde. Boa tarde, fiquem à vontade, então. Eu vou começar o tempo de vocês. Boa sorte. Boa tarde a todos. Eu, Ana Midori e a Heloísa Domingues, graduandas do curso de Direito do sexto semestre pela Universidade Estadual de Londrina, iremos apresentar uma discussão a respeito da citação eletrônica, uma análise dos desdobramentos do uso da tecnologia na notificação judicial. Bom, é notável que o uso da tecnologia na área jurídica tem se tornado cada vez mais comum e um dos exemplos disso é a própria citação eletrônica. É importante frisar que a citação do réu ou do executado é imprescindível para a validade do processo, conforme estabelecido no artigo 239 do Código de Processo Civil, exceto nos casos de rejeição sumária do pedido e indeferimento da petição inicial, mas mesmo nessas situações devem ser notificados do desfecho final. Então, sem a citação válida, não existe o processo. Bom, então, diante disso, o nosso objetivo aqui com esse resumo foi analisar os impactos e os desafios do uso da tecnologia na notificação judicial, também entender como que esse novo mecanismo afeta o processo da citação e identificar os impasses que serão enfrentados na sua implementação. Para isso, nós utilizamos a metodologia dedutiva e também a pesquisa bibliográfica. Assim, apresentando uma contextualização, o antigo Código de Processo Civil de 1973, ele não previa sequer a possibilidade de ocorrer a citação eletrônica, até mesmo porque o movimento de informatização no Brasil só teve início a partir da década de 80. Dessa forma, limitava-se a discorrer no seu artigo 221 a respeito apenas de 3 maneiras de citação: por correio, por oficial de justiça e por edital. Contudo, com a Lei 14.195 de 2021, houve a mudança de como deve-se preferencialmente ocorrer a citação. Dessa forma, a citação por meio eletrônico passou a ser a regra geral, conforme a redação do artigo 246 do CPC de 2015. Assim, dispondo da informação a respeito do endereço eletrônico do réu, deve-se, em detrimento da citação por correio, optar-se pela citação digital. Entretanto, o que seria esse meio eletrônico apontado pelo artigo? A Resolução 455 de 2022 do CNJ, em seu artigo 2º, inciso 1º, estabelece que meio eletrônico é qualquer forma de armazenamento, tráfico de documentos, arquivos digitais e dados. Porém, o artigo 18 da referida resolução impõe ainda um meio exclusivo para a citação eletrônica, o domicílio judicial eletrônico. E segundo o site oficial do CNJ, o domicílio judicial eletrônico é uma plataforma que centraliza em um único local todas as comunicações processuais emitidas pelos tribunais brasileiros. No entanto, essa ferramenta está em processo de implementação e em 2023 iniciou-se o cadastramento de usuários realizado em fase e conforme o cronograma específico de acordo com o público-alvo. Dessa forma, é fundamental atentar-se aos desdobramentos e obstáculos que impedem uma implementação plena da citação eletrônica e a garantia da sua abrangência democrática. Uma questão importante a ser debatida é a vulnerabilidade digital. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, a respeito do uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros, 18% das residências brasileiras não possuem acesso à internet. Destes 18%, 39% estão inclusos na classes D e E e 29% estão localizados na área rural. Um dos principais problemas da citação eletrônica é também o acesso à tecnologia. Nem todas as pessoas possuem fácil acesso a dispositivos eletrônicos, o que pode dificultar a recepção da citação. Além disso, pode haver dificuldades para compreender as instruções de como acessar a citação, sua seriedade e importância, especialmente por aqueles que não estão familiarizados com o uso da tecnologia. Observando-se essas carências e a vulgarização do uso dos meios eletrônicos de comunicação, como formas para difusão de fake news e spams, nota-se que os indivíduos mais leigos acabam não compreendendo a importância do comunicado recebido ou não acreditam na veracidade do documento, vista a baixa credibilidade da plataforma eletrônica. Outro tópico gerador de controvérsias é o da confiabilidade da citação eletrônica. É importante garantir que a citação chegue ao destinatário de forma segura e que não haja possibilidade de alteração ou manipulação do conteúdo por terceiros.
Como a maioria dos aplicativos de mensagens e correios eletrônicos não exigem do usuário o fornecimento de dados de identificação como RG e CPF, é como se uma carta com aviso de recebimento fosse entregue a uma pessoa cujo nome não lhe foi perguntado e sem solicitar uma assinatura, inviabilizando qualquer verificação de identidade. Tem-se ainda que levar em consideração que ambientes como o WhatsApp são utilizados para a aplicação de diversos golpes e fraudes, acarretando inseguranças processuais. Embora existam algumas dificuldades que ainda precisam ser superadas em relação à citação eletrônica, é inegável que essa forma de comunicação processual oferece uma série de benefícios significativos para todos os sujeitos envolvidos no processo judicial. Uma das principais vantagens da adoção desse recurso é a eficiência e rapidez. Através do uso da tecnologia, as notificações podem ser entregues em tempo real, sem a necessidade de um oficial de justiça ou de correio para fazer a entrega física. Isso significa que os prazos são cumpridos de forma mais rápida e as partes envolvidas podem se programar melhor para o cumprimento das obrigações. A citação por via eletrônica também apresenta vantagens significativas em relação ao custo desse procedimento quando comparado com como ocorria anteriormente. A necessidade de impressão e envio de notificações fiscais é eliminada, reduzindo os custos relacionados ao papel, impressão, transporte e armazenamento. Assim, é inegável que a medida tomada para estabelecer a citação por via eletrônica como preferencial está em absoluta harmonia com a velocidade das transmissões de informações na sociedade e a necessidade de um processo mais ágil, o qual vale-se de todas as ferramentas tecnológicas disponíveis. Tendo em vista os aspectos expostos, é flagrante o abandono de todas as demais garantias processuais em detrimento de uma única, a rapidez. Deve-se também criar propostas objetivando a efetiva regulamentação e segurança da aplicabilidade da citação eletrônica, atentando-se às diversidades sociais, a fim de garantir o direito ao contraditório e ampla defesa por todos. Assim, é válido destacar que a citação eletrônica deve ser vista como uma ferramenta complementar e não como uma solução definitiva para aprimorar o sistema judiciário brasileiro. Assim, a gente encerra a nossa apresentação e agradecemos pela atenção. Parabéns pela apresentação. O professor Silvio teve que dar uma saidinha e eu vou continuar aqui na organização. Parabéns, meninas, pela apresentação. Posteriormente, eu e o professor Sildo ofereceremos algumas contribuições para o trabalho. Ana Cláudia está por aí ou não? Ana Cláudia de Batista e Caroline. O Juan Francisco. Boa Também tarde. não. Boa tarde. Juan, tá por aí? Sim. Posso apresentar? Pode sim, É, Juan. Fica à vontade. Você tem 2 trabalhos, né, para apresentar? sim, mas I'm going to speak in English since I presented the communications in English, if it's okay. Even though I'm Spanish, I'm more comfortable talking in English. Sim, sem problema. Fique à vontade. Okay, I'm going to present. I'm going to share my screen. Você tem 10 minutos para apresentar cada trabalho, Juan. Obrigado. Oh, sorry, I had this open. Well, thank you first to the organizing committee for organizing this international seminar and accepting, well, the scientific committee's proposal of communication. Both Professor Sildo and Professor Coelho for being here right now, attending us. So without further ado, my first communication is the European model of digital identity, a precursor to digital identity as a global public good. Briefly, this is the structure I'm going to follow. Identity in the global context, which I'm going to focus on how online platforms, globalization, how is the international status of identity right now, the incidence of the digital context, which alters how identity is treated,
both practically and legally. The next part of this presentation will focus on digital ID models and the European proposal. And I will conclude with some humble ideas of what I think is this proposal working on. So, well, as many of you will already know, identity is well, a fundamental right in nations and also a human right according to different legal instruments. And identity is a core of element of dignity. So when we want to focus on how identity is treated in the global context, we must pay attention how globalization is changing the dynamics of states to control their citizens and how identity documentations are right now working in this context. So as you may see in the screen, well, it is a link between states and nationals through sovereignty, but sovereignty is changing due to the globalization impact. We also know that identity is relevant as a global good, as it is stated in United Nations Sustainable Development Goals, concretely the 16.9, which the objective is to provide legal identity by 2030 to all people in the world. Here are some data provided by World Bank's ID for All initiative, which we can see that 850 million people lack of legal proof of identity. A report of United Nations, who works closely with that World Bank initiative, show us that in order to obtain another 10 Sustainable Development Goals, it is necessary to provide identity. So under these initiatives, international organizations are working to provide identity through legal systems and digital solutions. We also have to emphasize that migrants are those who are experiencing, through different reasons, politics, war, pandemics, problems with identification. That's something that we cannot say in most democratic states where we have civil registers or public registers, when we can provide and maintain a database of identity for citizens. So after stating this context, this global context, digital identity is different for several reasons. First, because its nature is polyedric. You can have different identities in the digital world related to the same person, and people change which attributes they want to share or not. This will be ideal, but the context is that online platforms and private companies are big techs are the main companies that provide right now in the digital world digital identity models. So we see that the states are no longer those who provide digital identification through a public perspective, and that is relevant because we cannot see how, well, we pay attention to how data is treated, how it's collected, through how it's processed through algorithms, is always due to the lack of a public structure to provide digital identity to the whole citizens and to the private sector. So it is also relevant to contextualize this proposal which is an European proposal, in what is so-called the European digital sovereignty. We said that sovereignty is changing through globalization. States can no longer provide solutions under a constitutional framework to their citizens. So an actor like the European Union could do better if the framework is for state members are aligned. So Professor Robles Carrillo says that European digital sovereignty can be defined in 4 different ventures.
it's an online version of what we know as we know as classic sovereignty. What does it express? It expresses a political idea rooted in European Union related to strategic autonomy to compete with big techs or digital companies to ensure what is its essence, to defend European values, to protect rights. Also, it's a complement to national sovereignty. It doesn't want to be a different perspective that states no longer are federated instead of sovereign. Another dimension that can be considered is that presented by Professor Soriano Gatica, which focus on different politic instruments and says that we can identify through the institutional practice different dimensions of Europe. Europe of values, the Europe that regulates. We can see the whole package of digital laws or acts, for example, the Artificial Intelligence Act, the Digital Service Act, the RGPD, and finally the Europe that protects, which is the final goal to ensure that rights are safe, there are safeguards for rights and liberties can be exercised. The next step in this presentation is how to talk about digital ID models to comprehend how the European proposal works. So we can say that there are different categories depending on how actors are involved. We can imagine, for example, what has Facebook done in the past. So a centralized ID model will be the one that the user provides a password to access a service, and the company is the one that knows all the keys and the data of that person. If it's a federated model, ID model is also what Facebook has done in the past, that you could connect to another service through Facebook infrastructure. So besides that company, also Facebook could know what are you doing in different aspects of your life. And decentralized models are those who want to use distributed ledger technologies or self-sovereign identities to provide full control to the actors, or well, not to the actors, to the citizens or individuals, to disclose freely which data they want to share. This is an example. Well, it's in Spanish, so how could it work as self-sovereign model? You can see that the one that provides the identity is a public institution. The user has a wallet with all its keys, and through a blockchain connects to the provider of services, and the provider of services never know which is the real content of that data. It's through blockchain which this exchange is done. So finally, going to the European proposal, we have the institutional context we have already addressed, and several other political instruments that want to create a European citizen identity. The legal background was the former eIDAS Act that was set to public institutions. The new purpose is to change to extend it to the private sector too, to create a digital single market with IDs proposed by the European Union. Which are the goals of this proposal? First is to avoid fragmentation between member states, as we said before. National relation with citizens is something rooted in sovereignty. So states do not want to share something that is so relevant for them. But technically, the proposal wants to avoid this fragmentation, different ID models. The main legal changes are the European ID wallet provided to the users, and different ways of identification that includes distributed ledger technologies, attestations,
you don't need to access to a third provider of identity solutions to identify and authenticate yourself. To end this, I must say that, well, the proposal first adjusts to rescue the European Union scheme politically, philosophically, with other normatives too. I must say that even though it's a new proposal, it could have been more connected to another legislative packages. For example, the only connection is with the Digital Service Act, which brings me to the Brussels effect. This proposal could be implemented to, or could be exported to another parts of the world because, well, first, you know that, as I say, it is connected to the Digital Service Act. So online platforms must provide an alternative to the traditional identification system, letting users to identify through this new European Identify wallet. So that will be a tension between online platforms who want to obtain data and users that will access to these digital wallets and don't want to share data with the online platforms. And of course, it will be extended to the private sector. So companies that want to operate in the European Union will have to use this new identification European scheme. And finally, a technical standardization. I say it is a work in progress. There are deficiencies. Most of them are attended through, as many of digital questions, through technical standardization. That brings a problem legally because sometimes these things evolve so fast that new implementation, technical implementation cannot follow as rapid as we would like. Thank you so much for your attention. I hope that I have just fit to the time. Graças, Juan. Estou lendo aqui o chat agora. A professora Isabela Moreira entrou, professora? Está aqui. Professora Isabela Domingos. O senhor consegue me escutar ou não? Está um pouco baixo, professora. Ok. Melhorou agora? Pouquinho, mas tá dando para ouvir. Perfeito. Professora, é um prazer, né? Primeiro, né? Estar aqui ao seu lado. Fique à vontade aí para apresentar para o pessoal, por favor. É um prazer estar aqui com todos. Tivemos uma entrevista para abrir a sala aqui na USP, mas deu tudo certo. E parabenizar a qualidade de trabalho de todos. A próxima pessoa a apresentar, professor, é o meu trabalho? É o último, né? É o último. O Juan tem outro trabalho, né, Juan? Perfeito. Eu vou aguardar, então. Obrigada. Juan, tá por aí? Juan? A Mirela também. Isso, Mirela. É porque a gente está seguindo uma ordem aqui e o Juan tinha pedido para apresentar antes. Agora me parece que ele não está. Ele está conectado, mas não está ouvindo aqui, né? Porque ele tem 2 trabalhos, ele apresentou somente um trabalho. Mas vamos continuar, né? O Luiz Alberto e a Mirela agora. Boa tarde, professor. Me escuta? Perfeitamente, Mirela. Muito obrigada, professor Pablo. Bom, primeiramente, então, boa tarde a todos e a todas. Estou muito feliz em estar aqui participando do evento, em poder expor esse resumo de artigo que a gente pretende publicar aí
no livro, né, em que vou escrever em autoria com o meu professor orientador do doutorado, né? Então, eu agradeço a oportunidade de a gente poder apresentar as nossas considerações iniciais sobre o tema. Então, a temática que a gente propôs aqui para o resumo é o estudo da tecnologia blockchain como uma ferramenta ao aumento de transparência nas contratações públicas. Então, o objetivo é verticalizar a temática que nós vimos estudando há algum tempo, e especialmente para verificar a utilidade da tecnologia blockchain no âmbito das contratações públicas, considerando o cenário desafiador que a gente encontra no âmbito das contratações públicas, né? Então, nós elencamos 5 desafios, né, relacionados às contratações públicas. Então, o primeiro deles é a falta de estruturas de governança, sobretudo agora com a publicação da nova lei, né, em 2021, que passou a valer ao final ali do ano passado, né, em 30 de dezembro, de fato, né, como nova Lei Geral de Licitações e Contratos, única, né, porque revogou as demais normas. Então, a falta dessa estruturação de governança e gestão das contratações públicas é um grande desafio a ser enfrentado, assim como, né, o que acaba implicando a continuidade do desafio da falta de planejamento das contratações públicas. Um terceiro desafio seria a falta de capacitação e estipulação de um perfil de competências, né, daqueles agentes responsáveis por operacionalizar as contratações públicas. E, por fim, o desafio que está diretamente relacionado ao objeto do nosso trabalho, que é justamente a falta de transparência e um adequado controle. Então, a gente vive um ambiente nas contratações públicas em que pese em alguns momentos existe uma hipertrofia, né, do controle, que acaba ensejando certo medo nos agentes que têm que tomar as decisões no âmbito das contratações públicas, em que pese a Lei de Acesso à Informação determine, né, que as informações referentes às contratações públicas são, por natureza, públicas, acaba tendo certa relevante assimetria de informação em relação às informações relacionadas às contratações públicas, o que se materializa muitas vezes em atos ilícitos, atos lesivos, né, em improbidade administrativa, né, até mesmo crimes no âmbito das contratações públicas. Então, o que a gente percebe é que a necessidade de trazer novos mecanismos, novas tecnologias que, de certa forma, tragam oportunidades para superar esses desafios. E aí a ideia é avaliar a utilização da tecnologia blockchain para trazer mais transparência às contratações públicas, né? Então, a partir dos pilares da tecnologia blockchain, né? Então, se a gente for pensar em descentralização, transparência, resistência a alterações, né? E também ali em maior segurança, em razão dos seus próprios institutos, haveria uma possibilidade de aumentar a transparência, porque quando a gente pensa, né, em descentralização, a gente não tem mais aquele M3, né, que falam no middleman mediator, né, ou seja, a gente não tem um terceiro ali intermediador das informações. As informações, elas são amplas e a tomada de decisão é de quais informações serão mantidas dentro da tecnologia ou não, elas decorrem de um mecanismo de consenso. Então, haveria, em razão dessa descentralização, uma ampliação desse acesso e controle das informações, né? E aí, então, justamente, haveria, então, esse aumento de transparência, um aumento de confiança, né? Porque nós sabemos que quanto menor a publicidade, menor a transparência, menor a confiança entre as partes, e quando a gente está falando de relações em que uma das partes é o governo, é o poder público, é a administração pública, a falta de confiança implica pouca legitimidade dos governos, né? Então, importante buscar ferramentas, sistemas, tecnologias que, de fato, venham para ampliar aumentar a confiança e, por consequência, permitir uma maior legitimidade nessas relações público-privadas. Também em relação ao pilar de resistência às alterações, né, ou imutabilidade, não gostamos muito de usar o termo imutabilidade, porque a gente sabe que mesmo dentro de uma tecnologia blockchain há a possibilidade de mutação das informações, basta haver um mecanismo de consenso para tanto. É claro que não se altera unilateralmente, né? Se altera somente mediante mecanismo de consenso, ou colocam-se novas informações, alterando aquela anteriormente. Claro, aquela que foi colocada inicialmente, ela não vai sofrer prejuízos em sua integridade,
mas há uma possibilidade de mudança de entendimentos, né? Ou seja, um contrato administrativo incluído dentro de uma tecnologia blockchain, não é que ele será imutável, ele poderá ser modificado, mas somente mediante um mecanismo de consenso ali a partir das regras previamente estabelecidas. Então, é extremamente importante trazer esses mecanismos, né, que de fato ampliem a transparência, sendo esse um dos grandes desafios, né, no âmbito das contratações públicas. E aí, como parte final da nossa pesquisa, a ideia é identificar qual seria a tecnologia blockchain mais adequada à implementação no âmbito da administração pública, né? Se nós formos pensar em tipos de tecnologia blockchain, nós temos as públicas, as privadas, as permissionadas e as não permissionadas, né? Ou seja, se a gente for pensar numa Bitcoin que utiliza tecnologia blockchain, a gente tem uma blockchain por natureza pública e não permissionada, né? Ou seja, qualquer um tem acesso às informações que estão lá e qualquer um pode transacionar dentro da tecnologia, diferentemente se a gente tem uma blockchain que é privada, né? Ou seja, eu restringo o acesso àqueles que são autorizados para tanto, e no caso de ser privada, e no caso de ser permissionada, eu permito apenas algumas pessoas a realizarem transações e, ao mesmo tempo, também validarem transações. Então, a partir dos tipos de blockchain disponíveis no mercado, a ideia é que a gente possa fazer uma análise, né, de qual seria o melhor tipo de blockchain, de fato, para se aplicar no âmbito das contratações públicas. E aí, sempre tendo em mente, né, que nós somos grandes amantes aí da inovação no âmbito das contratações públicas, no âmbito do setor público, mas nunca esquecendo, né, que nós não podemos inovar a todo e qualquer custo, né? Ou seja, a inovação ela deve ser implementada de acordo com a necessidade de fato, né? Então, não adianta nada eu querer martelar um prego com um taco de golfe. Talvez, de fato, aquele martelo, aquele prego entre na parede, mas certamente eu vou estragar o taco de golfe, ou seja, eu vou gastar mais dinheiro ou gastar um dinheiro desnecessário. Então, acredito que é preciso ter conhecimento, de fato, para entender se, primeiro, existe a viabilidade da utilização esse seria o nossos objetivos específicos, né, para responder o nosso questionamento. Se existiria a viabilidade da utilização da tecnologia blockchain, se ela seria de fato útil, né, em relação aos seus pilares, para ser uma resposta aos desafios das contratações públicas e, por fim, se de fato, né, a partir daquela determinada escolhida, ou seja, privada, pública, permissionada, não permissionada, se de fato ela traz os benefícios que se espera ou se não, haverá um dispêndio muito grande de recurso público sem o devido retorno. Muito obrigada, professor. Parabéns, Miriam. Obrigado você. Dando continuidade às apresentações, Ana Cláudia não está, Caroline, Ana Cláudia? Parece que não. Então, nós temos agora a Isabela. Você tem 2 trabalhos, né, Isabela? Um deles eu já apresentei, vou trabalhar apenas um. Perfeito, fica à vontade, Isabela. Boa tarde a todos. Blockchain foi uma pesquisa do meu mestrado e agora dando continuidade na Universidade de Santa Catarina, eu busco trabalhar a questão da necessidade da blockchain no âmbito público. Então, verificamos desde a pandemia essa necessidade de transformação, de globalização das novas tecnologias e verificando a blockchain não só na relação entre empresas, mas também na relação público-privada, devido ao controle das transações, transferências financeiras, que acabam se registrando em blocos e que facilita o processo de auditoria e compliance no âmbito público. Então, vamos pensar como que o blockchain ele pode proporcionar uma integridade na administração pública, considerando organizações que utilizam tecnologias, estão propostas à inovação e especialmente também para se adaptar à Lei Geral de Proteção de Dados. No âmbito público, o blockchain ele pode ser utilizado para transações econômicas que envolvem recursos públicos, na busca de reduzir fraudes em licitações e também desvio de transferências destinadas à realização de direitos fundamentais.
por exemplo, durante a Covid-19, criou-se um ambiente favorável à fraude de licitações. Então, a necessidade do governo transferir de forma segura esses registros, por exemplo, quando nós pensamos também do blockchain utilizado para o controle dos contratos na saúde pública, temos dois problemas. Temos a questão desse registro de pacientes, como garantir essa transparência, e também como garantir a transparência dos contratos públicos. A necessidade de uma validez, de uma qualidade do produto adquirido e também o risco de uma responsabilidade jurídica do gestor. O Brasil, ele enfrenta graves problemas em relação ao controle, à transparência nas contas públicas, o que compromete uma proteção efetiva de direitos fundamentais, como a saúde. A blockchain na administração pública, ela tem uma finalidade de criar uma rede de seguridade de transações para que, de uma forma centralizada, o que pode garantir a imutabilidade daquele contrato, e qualquer operação que venha se verificar, vai ficar registrado o horário, qual é a pessoa que fez. Então, isso dificulta uma fraude. E também a questão da própria participação social da sociedade, por meio do controle social, de verificar as contas públicas. E quando nós pensamos que a blockchain ela acaba favorecendo essa transparência de transações, acaba reduzindo riscos de superfaturação, de blanqueio de capitais, uma questão também de implementar uma transparência no portal de todos os contratos entre a administração pública federal. Isso possibilita também comparar as contas entre os municípios, verificar qualquer irregularidade sobre o preço das contratações. E um ponto interessante também é que a blockchain ela já é uma realidade, né? Já se verifica em alguns pontos aí da administração pública a adoção da blockchain. Então, tudo o que falta é verificar quais são os parâmetros, né, para nós conseguirmos uma unificação dos estados na adoção, uma capacitação técnica também dos gestores e de todo o seu aparato técnico, e também os contratos que antes eram exclusivamente de papel, eles estão cada vez ganhando uma normalização, uma digitalização, o que facilita uma auditabilidade. E todos esses pontos, né, eles podem ser verificados também a questão da corrupção, que ela acaba ofendendo o direito humano. Então, é importante que o poder judiciário e também a administração pública federal, ela acabe adotando conceitos ali de digitalização, de implementação da blockchain, para reduzir os riscos de fraudes. E isso verifica também uma cooperação do Brasil com a Convenção de Mérida, se adequando a outros países da América Latina, que também está trabalhando para a implementação da blockchain. Se verifica também a blockchain em questão do eleitoral, do direito eleitoral. Todos esses pontos podem facilitar que no futuro o Brasil tenha uma legislação solidificada, trazendo mais seguridade jurídica para a implementação de tecnologias emergentes na administração pública. Eu gostaria de compartilhar com vocês um artigo que eu publiquei sobre blockchain no âmbito da saúde, que vai retratar ali justamente a época do Covid-19, para quem está pesquisando na área e quiser ter contato com o tema. Muito obrigada a todos, é sempre uma honra poder participar dos congressos de Verogil. Muito obrigada. Obrigado, professora Isabela. Parabéns pela apresentação. Para a gente finalizar, vou abrir a palavra aqui para o Carlos Eduardo. Fique à vontade, Carlos Eduardo, você tem 10 minutos aí para apresentar. Boa tarde a todos. Sou doutorando em Direito Público na Universidade de Coimbra. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aos professores, aos estudantes e a todos os presentes. É uma honra para mim participar de um painel com pessoas tão ilustres. Gostaria de agradecer também à Comissão Científica do Iberujur e à Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, que promove este evento tão importante. Bom, eu iria apresentar de maneira breve o estudo sobre os limites na justificação interna e externa da decisão judicial pelos modelos de inteligência artificial.
Para tanto, em primeiro lugar, irei mencionar sucintamente o conceito de inteligência artificial, em seguida, prescrutar o discurso jurídico na teoria da argumentação proposto por Robert Alexy, para finalmente analisar a impossibilidade de a inteligência artificial realizar a justificação interna e externa nas decisões judiciais. De acordo com a Enciclopédia Britânica, a inteligência artificial refere-se à capacidade de um computador digital ou de um robô controlado por sistema computacional de, a partir de um conjunto de dados, adaptar-se a novas circunstâncias e realizar atos semelhantes ao homem. Designa-se como artificial por se tratar de um sistema sintético, dotado de processo intelectivo característico dos seres humanos, a exemplo da capacidade de raciocinar, descobrir significado, generalizar ou aprender com as experiências anteriores. Dessa forma, a inteligência artificial é um conjunto de dados previamente programados para oferecer uma resposta específica, a fim de realizar tarefas. A inteligência artificial é constituída de algoritmos que resolvem certos problemas da vida cotidiana, a exemplo do chat GPT, assistente como Siri ou Alexa, programas de medicina que reconhecem tumores, etc. Agora irei tratar brevemente sobre o discurso jurídico na teoria da argumentação. De acordo com Robert Alexy, existem diferentes tipos de discussão jurídica, distinguindo-se as discussões na dogmática legal, as deliberações judiciais, os debates nos tribunais, os diversos tratamentos jurídicos de questões legais, etc. A argumentação jurídica tem como característica básica o fato de basear-se no seu relacionamento com a lei válida, isto é, a sua compatibilidade com o preceito normativo. Nesse sentido, a justificação interna e externa é uma modalidade de racionalizar um julgamento jurídico, ou seja, constitui uma forma de se expor racionalmente um determinado entendimento na área do direito, a fim de torná-lo compatível com o sistema normativo. A justificação interna refere-se ao fato de uma opinião decorrer logicamente das premissas para fundamentá-la, ao passo que a justificação externa refere-se à correção das premissas na perspectiva racional, baseando-se na devida fundamentação. A justificação interna utiliza-se da figura do silogismo jurídico, mas se mostra insuficiente para casos mais complexos, a exemplo de afirmações alternativas de fatos, quando a aplicação necessita de outras normas esclarecedoras, limitadoras ou referenciais, bem como quando existem possíveis consequências jurídicas, ou se as expressões usadas no texto da norma admitirem várias interpretações. Por sua vez, a justificação externa caracteriza-se pela fundamentação das premissas no processo de aplicação da norma. Essas premissas podem ser de diferentes tipos, a saber, primeiro, regras de lei positiva, segundo, afirmações empíricas, e terceiro, premissas que não são afirmações empíricas nem regras da lei positiva. Nesse momento, irei tratar do último tópico, que consiste na impossibilidade dos modelos de inteligência artificial proceder à justificação interna e externa das decisões judiciais. Isso ocorre por várias razões. Primeiro, seja na justificação interna ou externa, incide a teoria do conhecimento, que é a doutrina que trata da interpretação e explicação filosófica do conhecimento humano. Segundo Johannes Hansen, o conhecimento surge como resultado da relação entre o sujeito e o objeto, atentando-se que a relação entre esses dois elementos consiste em uma relação recíproca, pois o sujeito só é sujeito para um objeto e o objeto só é objeto para um sujeito. Assim, para se chegar a uma decisão decorrente de justificação interna ou externa, será necessário que o sujeito apreenda o objeto, isto é, exige-se que o juiz assimile e compreenda a causa posta a seu exame, levando-se em consideração o contexto e as suas particularidades. Além disso, o juiz, por ser uma pessoa humana, é quem estará habilitado para analisar as provas, valorar o fato e julgar a causa. Outro sim, a justificação interna e externa da decisão resta prejudicada pela inteligência artificial, visto que na solução de causas cíveis é dever do juiz aplicar as regras da experiência na fase de instrução probatória, que são os preceitos deduzidos a partir da observação do cotidiano,
da vida dos seres humanos em sociedade. Registra-se também que, tanto na justificação interna ou externa, deve haver a fundamentação da decisão pela autoridade judicial, sob pena de nulidade. Isto é, a decisão não pode decorrer de mera indicação, reprodução ou paráfrase de ato normativo, devendo-se explicar sua relação com a causa, com a questão decidida. Com efeito, essa atividade dialética processual constitui um ato humano, atribuído ao juiz, que é a autoridade competente para julgar o processo. Finalmente, conforme a LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, é dever da autoridade julgadora, inclusive a judicial, decidir a causa em observância às consequências práticas da sua decisão, de modo que cabe ao juiz, a pessoa humana, avaliar o teor e a extensão da sua decisão de acordo com os efeitos que ela poderá produzir na sociedade, ou seja, as consequências de ordem econômica, de ordem social, laboral, na saúde pública e etc., estando inviáveis essa análise pelos modelos de inteligência artificial. Portanto, considerando as limitações que lhes são intrínsecas, tanto na justificação interna ou externa, os modelos de inteligência artificial não se mostram um mecanismo hábil para proferir a decisão judicial nos moldes requeridos pelo Código Processual, além de não serem a autoridade competente para tanto, em respeito ao princípio do juiz natural, consagrado na Constituição Federal de 1988. Assim, os atos decisórios nos pronunciamentos judiciais devem ser exercidos apenas pelos seres humanos. Ou seja, essa decisão no processo deve ser proferida pelo juiz, que é a autoridade competente. São esses os meus breves comentários acerca do tema. Agradeço a atenção de todos e muito obrigado. Obrigado, Carlos Eduardo. Parabéns aí pela apresentação, pela escolha também do tema. Muito obrigado. Finalizamos, né, todas as apresentações. Professor Cildo. Muito obrigado a todos. Prazer ver a Isabela, né, revê-la aqui. Que bom que todos apresentaram. Gostaria de parabenizar todos aqui pela aplicação aí em suas pesquisas, em agradecer também em poder distribuir um conhecimento para a gente, né? Ficamos muito felizes, né, de recebê-los aqui nesse evento. Bom, nós temos uma gama de situações, nós temos pouquíssimo tempo para poder fazer, cerca de 10 minutos, então todos falam 10 minutos, depois nós temos que falar na hercúlea tarefa de falar 10 minutos também de todos, né? Então é extremamente isso desagradável, mas como nós temos outro evento logo em seguida, não há forma de fazer diferente. Mas então, eu fiz algumas anotações, e aí eu peço a todos que entrem em contato pelo chat, e nós temos e-mail, então, informados pelo chat, e-mail tanto meu quanto do professor Pablo, né? As formas de contato conosco, além do e-mail, o CEIND, que é o Centro de Estudos Interdisciplinares de Direito e Inovação, né? Que eu coloquei a nossa página no Instagram, se não me engano, no Facebook também, e nós gostaríamos, aliás, no LinkedIn. Então, nós gostaríamos de recebê-los, e eu posso, inclusive, fornecer esses comentários que eu fiz aqui de cada trabalho posteriormente, tá? Então, sobre o trabalho então, que a Josélia apresentou justamente com a Cláudia, né, sobre blockchain, né, nós temos trabalhado já há algum tempo, temos blockchain, né, e eu aconselho, assim, eu sempre cito uma autora francesa, né, que é Primavera de Philippe, né, ela trabalha o tema de blockchain and law, né? Ela tem um livro muito conhecido que acaba sendo seminal sobre o tema, chama The Road of Code. Então, extremamente interessante, né, para vocês. E
e Don Tapscott também, né? Ele também trata sobre esse tema e também uma obra seminal, né? Talvez eu esteja, como nós não conhecemos aqui, o professor Pablo, os trabalhos de vocês, a gente não sabe quais obras vocês pesquisaram, então a gente fica, a gente recebe só um resumo, né? Então, às vezes, a gente está chovendo no molhado, como há uma disparidade muito grande de trabalhos, uns trabalhos mais aprofundados e já em fase terminal, e outros menos, né? Mas ainda em fase embrionária. Então, vocês me perdoem se eu estou sugerindo, mas eu faço com toda humildade. Esse é aqui no chat também, a professora Isabela também deixou a sua contribuição. Por favor, entre em contato conosco, será um prazer. Então, eu volto a salientar, então, que eu passo esses temas. Professor, o senhor quer comentar esse trabalho ou outro adiante? Não, só para reforçar também, professor Silvio, primeiro, parabenizar a todos, né, pelas apresentações e também pela escolha, né, dos temas, temáticas muito interessantes, muito inovadoras, e principalmente no que diz respeito ao blockchain, me parece assim que é um ponto pacificado, né, da apresentação de todos, independentemente da subtemática, né, proposta dentro da perspectiva do blockchain, desafios, né? A palavra desafios várias vezes surgiram aí ao longo das apresentações, né? E realmente, né, do ponto de vista, por exemplo, da questão das contratações, né, que a Mirella colocou muito bem. Eu estou começando, né, a estudar um pouco mais profundamente, né, a questão do blockchain na administração pública como um todo, e eu acho que assim tem uma série de desafios em relação à implementação nas contratações públicas, né, muito por conta, né, de toda a questão da complexidade que envolve, né, o próprio conceito, né, de blockchain. E eu acho muito interessante, né, e desafio, e parabenizar não só, né, a Mirella, mas todos que desenvolveram aí essa temática. Mas depois, professor Silvio, você pode colocar aí, fazer suas colocações dos trabalhos, depois eu também faço as minhas, até para facilitar para a gente conseguir aí fechar no tempo correto. Perfeito, perfeito. Deixa eu ver se eu pulei alguém aqui. A Ana Cláudia não apresentou, né? Mas a gente já tinha feito um comentário aqui do trabalho dela também. A Ana Midori Tanaka, né? Juntamente com a Heloísa, né? Também fizeram um trabalho. Parabéns aí às duas meninas, né? Meninas, desculpem, mas é com carinho, viu? Que para vocês, então, eu agradeço muito e parabenizo as duas, viu? Pela coragem, pela vontade, viu? De saírem da graduação e na graduação apresentando trabalhos em eventos desse nível. Parabéns mesmo, viu? Eu tenho alguns autores, né? Eu acho que tem um autor, eu já não me lembro o nome mais, mas ele fala sobre a eficácia da comunicação dos atos processuais por meio do processo civil brasileiro, é da Juspod, um livro dele. Não me lembro do sobrenome, mas eu posso olhar aqui e enviar para vocês. Estrangeiro, a gente tem também sobre tem Katz, Blackman, que são autores que falam também sobre a utilização do meio eletrônico como forma de comunicação do processo, né? Inclusive sobre a ótica da Suprema Corte dos Estados Unidos. Então, é muito importante. Tá? Eu posso, então, enviar, inclusive, são artigos, número de DOI, para que vocês possam seguir aí. Tá bom? E professor Silvio, só para também tecer alguns comentários sobre essa questão, né? Eu acho um trabalho também muito interessante, né? E já lembrei, né, quando as meninas estavam apresentando, sobre toda aquela discussão, não só na esfera processual, civil, que é um pouco, já é um pouco mais
ultrapassado, né, porque já não tem mais muita discussão, né, a utilização de citação para o aplicativo de mensagem, né? E também toda essa questão que envolve a validade de citação para o aplicativo em ações penais. A gente fica assim, porque a gente lê o resumo do trabalho, então a gente sabe até que ponto, né, os pesquisadores estão trabalhando essa temática de forma mais específica. Mas eu acho que uma questão que poderia ser bem discutida no trabalho das duas é justamente considerações sobre aplicativo de mensagem e também algumas decisões importantes, né, do STJ nesse sentido, né, de algumas decisões de anulação de citação realizada por meio de WhatsApp e outras não. E muito por conta daquilo que elas comentaram, né, colocaram no trabalho delas, né, que toda a questão também da formalidade, né, e dos cumprimentos, né, de validade, que são muito fundamentais, né, eu acho muito interessante o trabalho delas e quero parabenizar. Ao Juan, né, ao Juan Gamal, you are welcome. To explore the theme, considering in a plate social science approach, you will need to consult authors who discuss, in addition to digital and data, internet governance, digital rights, and implementation of systems in a global context. Please send me an email so that I can provide you with articles and pieces about your topic. Please. Okay? Thank you. Thank you, Professor. I'll give you my email in the chat. Thank you. You are welcome. E então, continuando, a Mirella, né? A Mirella apresentou. Então, do mesmo jeito, viu, Mirella? Eu acho que o que nós falamos aqui em relação aos trabalhos sobre blockchain acaba servindo tanto para você quanto para a colega Isabela, né? Acho que Primavera e Felipe é excepcional. Eu citei, ela tem um livro, esse livro que eu falei, ela é em coautoria com Aaron Wright. Aaron Wright não é aquele do Miami Vice, né, da televisão, não. Ele da série recente, né? Ele tem o livro de Blockchain and the Law, The Rule of Code. É extremamente interessante, é um tema, é um livro que eu acabei de indicar, inclusive fiz uma orientação agora há pouco de uma aluna do mestrado, justamente informando esse livro, né? É um livro que chega caro para a gente aqui, mas como e-book não tão caro assim, vale a pena ter. Eu acho que é uma das obras mais importantes que a gente tem hoje falando sobre isso, né? Eu acho que o que eu posso aqui sugerir são esses. Eu acho que eu estou em cima da hora. Eu queria, obviamente, vocês me perdoem de não poder comentar todos com carinho do que cada um merece, mas devido ao tema nós não temos nem oportunidade de fazer diferente. Eu gostaria de agradecer aqui ao Iberojur pelo convite, a mim, e o prazer de estar aqui sendo ladeado pelo professor Pablo, né, um querido amigo, e que eu sinto muita falta aqui do convívio diário, que já não tenho, né, mas a gente se conversa sempre, tá? Mas você faz parte da minha família. Eu gostaria de agradecer a todos, então eu passo a palavra ao professor Pablo para suas palavras finais também. Agradecer também, professor Cildo, é sempre um prazer imenso, né, participar dos eventos com você, um grande amigo e companheiro. Agradecer também, né, ao Iberojur e também à USP pelo convite, né, e isso me honra muito.
Triste por conta da questão do tempo, né, professor Cildo? Porque a gente elabora, né, todo um esquema aqui para fazer as ponderações, mas aí no final das contas a gente acaba tendo que fazer de forma geral e é muito complicado, né? A gente condensar tudo que a gente tinha que falar em poucos minutos. Mas reforçando, né, as suas palavras, todos vocês estão convidados, né, para participar do nosso grupo de pesquisa. Nós estudamos direito e inovação, então, uma série de temáticas, né, que envolve direito digital como um todo, inclusive para a gente fazer parceria, a professora Isabela também, que está com a mão levantada, fazer parceria para a gente estar organizando aí reuniões, é muito importante para a gente aí, para a gente estar fomentando cada vez mais a pesquisa nessa área, né, que é uma área que nas matrizes curriculares dos cursos de Direito são pouco abordadas ainda, né? E agradecer novamente, então, a presença de todos aí no nosso grupo de trabalho. Professora Isabela, fique à vontade. Obrigado. Um grande abraço, professor Cildo. Tem umas breves palavras, né? Parabenizar o trabalho de todos, parabenizar... Está me ouvindo agora melhor? Ok. Parabenizar o trabalho de todos, a professora Mirella também, que é da mesma linha de pesquisa na PUC, né? Prazer vê-la, está trabalhando no blockchain, acho muito interessante. E fazer uma breve pergunta ao professor Juan, do lado do Juan. Muito interessante esse trabalho. E está trabalhando em um tratado, que documento o marco teórico está utilizando? Juan, me escute? Sim, eu queria saber qual o marco teórico que ele está utilizando na pesquisa dele, foi muito interessante, mas acho que ele não está ouvindo bem. E parabenizar a todos pelas excelentes apresentações. Eu acredito que esse livro promete, o nosso capítulo do nosso GT foi muito interessante, vai dar um belo trabalho, sim, e aguardo ansiosa pela entrega dos trabalhos finais. Um abraço. Um abraço.